Olá, pessoal, bem-vindo de volta. O AmorCast chegou a 2023 com tudo. Na semana passada, provavelmente, alguns dias atrás, para você que tá vendo isso mais pra frente, provavelmente foi alguns episódios atrás ou algumas semanas atrás, você já começou sentindo o calor do AmorCast com o último episódio, que a gente falou sobre amor corporativo e consultoria, recrutamento e seleção, foi recheado. E hoje, gente, eu volto com muito amor no coração. Claro, com um convidado super especial para participar dessa comunidade. Não se esqueça que o amor corporativo é o amor em corpos ativos, sem tabu, sem romance, porque é a competência mais difícil de ser praticada dentro do ambiente de corpos ativos. E hoje o meu convidado especial, daqui a pouquinho no decorrer do nosso bate-papo, você vai entender a história do que o amor corporativo faz, porque a minha história com essa pessoa é tão incrível que eu fiz questão de fazer uma lista no começo desse ano e escolher a dedo quem seriam os meus convidados para participar dessa comunidade, que o amor corporativo cabe em todas as carreiras, todos os segmentos, todos os corações. E ainda bem que ele aceitou o meu convite. É o Pedro Salles, que eu conheço há 8 anos, e hoje a gente vai falar sobre amor corporativo e vendas. Pedro, se apresenta, querido. Pô, primeiro que o privilégio é meu, né, Sama? Obrigado pelo convite. Bom, eu sou corretor de seguros já há 8 anos, né? Antes disso, a gente vai falar aí da minha trajetória. Além de corretor de seguro, principalmente, eu trabalho com vendas, sou vendedor, e é o que a gente vai falar hoje, né? Falar da importância de você saber como fazer isso acontecer, desenvolver e com muito amor, né? Muito Entender amor. a essência das vendas, que é amor. É, exatamente. E você sabe, Pedro, que eu tava pensando, a gente tava batendo um papo ontem no telefone, quando eu te fiz o convite, essa semana, né? E eu tava pensando sobre como a gente se conheceu, né? Eu treinava, pro público aí saber, gente, eu treinava na Bodytech, eu era, naquela época eu era head de RH, head de Universidade Corporativa, treinamento, recrutamento e seleção da Kidzania, e eu treinava na Bodytech do Shopping Eldorado, e o Pedro, gente, ele era um menino, sempre alegre, sempre sorridente, sempre com uma vibe incrível, e ele estava sempre disposto a ajudar as pessoas a treinarem bem. E isso me marcou. Ele era personal trainer naquela época, né, Pedro? Personal trainer lá dentro da Bodytech. E eu lembro que a gente tinha uns papos, assim, rápidos, meio que de corredor, mas ele sempre atencioso, sempre sorridente. E um belo de um dia você falou pra mim. Você falou assim pra mim, Sam, eu quero algo maior, sabe? Eu me inspiro em coisas grandes, eu quero ajudar mais pessoas. Eu quero ter um significado não só de cuidar da saúde física, mas alguma coisa que me traga maior significado. E depois de alguns anos você me apresentou a parte de seguros, depois de alguns meses, eu acho, porque acho que você já estava nesse movimento, né? E como que foi essa transição aí para você, né? Porque isso para mim foi marcante. E hoje você é uma pessoa, assim, que toda vez que a gente conversa, a gente tem assuntos profundos. Eu vejo o quanto que você é dedicado aos seus clientes, às pessoas. Eu sou uma das suas clientes, inclusive. Eu lembro que você ficou meses falando para mim, né, sobre a importância de ter um seguro de vida. Então me conta, onde que foi esse gancho, esse despertar que você sabia? Primeiro, que eu posso fazer algo a mais. E como que você linkou isso para seguro de vida e para vendas? Pô, que bacana, né? Então, parece que é a primeira grande transição da minha vida, mas, cara, eu acredito assim, primeira coisa, eu sou extremamente abençoado, né, com as oportunidades que eu fui recebendo. E, pô, sou filho da dona Ana, que trabalhou por muito tempo como auxiliar de limpeza para cuidar da casa. Eu vi ela desenrolando e depois mudando de trabalho e crescendo, e eu querendo ajudar também. Então, tudo que eu fui vendo de oportunidade, Samar, eu fui abraçando, né? Até porque, cara, vim da periferia, e aí a única coisa que eu via como oportunidade para mudar era estudar e trabalhar, né? Sem flores, sem muito mimimi, tinha que fazer isso e acabou. E aí uma das coisas que foi fazendo com que eu tivesse a oportunidade de conseguir dar alguns saltos, o grande primeiro foi aprender ali inglês, né? Que isso acabou me abrindo muitas portas, foi inclusive um dos pontos aí para eu conseguir entrar na Bodytech e tudo e acabar virando coordenador lá.
E aí, o que que é bacana, cara? Se uma coisa que eu fui percebendo durante todo esse tempo, primeiro, né, cabeça, isso não muda nada para a vida do vendedor. E aí, a segunda, né, você abraçando oportunidades e você fazer o melhor no ambiente que você tá, que é muito da vibe do corporativo, né? Você entender que você não é aquele cargo que você tá, mas é você fazer o seu melhor dentro daquela posição que você tá, que aí vai te dar a oportunidade de você estar numa nova posição. E aquele é um termo over-deliver, né? Entregar mais do que você é demandado. E foi sempre isso que eu fui buscando fazer com tudo que foi me dando de oportunidade a vida aí. Desde o pequenininho até começar a ter algumas oportunidades melhores. Né? Então, nessa fase aí da Bodytech, foi mais uma, né? A minha prioridade era realmente agregar, então eu via vários gaps ali em relação ao atendimento para as pessoas, em relação à atenção, em relação ao resultado, que eu ia de algum jeito buscando fazer com que a coisa acontecesse de uma forma melhor para essas pessoas, para realmente agregar para elas. E aí eu fui aprendendo o quanto que isso acabava me trazendo de retorno de mais alunos, mais pessoas interessadas em fazer um trabalho comigo, só que eu sentia que não era ali que eu tinha que estar. Ali era uma transição para minha vida, como muita gente aí pode estar sentindo, na posição que você está hoje, no seu trabalho, você fala assim, cara, eu não sinto que isso daqui é para mim. Pode ser que não seja, mas, cara, faz o seu melhor onde você está. Porque aí você vai começar a ter oportunidades de ir para outros lugares e, primeiro, com a tranquilidade que você fez o melhor onde você estava. Porque o propósito, e essa é uma pegada muito forte que eu sempre tive, o propósito que você tem, né, em relação ao que você está fazendo é mais importante do que o que você está fazendo. Então, você vai pegar 2 faxineiros, por exemplo, um que enxerga um propósito gigantesco no que ele está fazendo, de ver como ele deixa aquele ambiente limpo, um ambiente, muito bom para as pessoas poderem ir trabalhando, e o outro que fica reclamando, que, cara, acha que é um puta de um trabalho chato do caramba, né? Só que esse que enxerga um propósito, daqui a pouco ele vai estar numa outra posição, ele vai crescer, porque ele vai fazendo bem tudo o que ele é proposto a fazer. E o outro, cara, não importa a posição que ele tá, e você viveu muito mais do que eu até, né? De enxergar um monte de pessoa que fica reclamando, não entrega o que tem que entregar, né? Não enxerga o propósito, independente da posição que tá, né, Samar? Não, com certeza. Eu não sabia dessa sua trajetória, e aí inspira ainda mais, né, Pedro? Porque às vezes as pessoas olham pra gente e elas só olham aquilo que a gente conquistou, mas elas não sabem o que a gente passou pra chegar onde a gente tá. Né? Elas não sabem a história inteira. E o julgamento sempre vem pela capa do livro, não pelo miolo, né? Não pela história que contém dentro dela. Que a cada capítulo é uma conquista e uma superação. Uma conquista e uma superação. E a gente tá falando em vocabulários bonitos, superação. Mas a superação, né? É você conseguir realmente lidar com esses períodos que te desafiam, que faz você duvidar de si mesmo. Eu acho que no processo de vendas, e é engraçado você trazer isso, porque tem 2 coisas que eu queria falar em cima da tua fala. Uma é que eu vim também do mundo de vendas, né? Eu me formei em marketing, na verdade, trabalhei acho que 2 anos na área com eventos, marketing na época, e depois, quando eu fui morar fora, eu falei, nossa, eu não sei inglês direito, né? Eu falava, do you need, né? Era bem o inglês índio, mas eu acreditava que o inglês também era importante para minha carreira quando eu terminei a faculdade. E o meu intercâmbio acabou se tornando uma vivência, e eu fiquei muitos anos trabalhando com vendas no mercado de varejo de luxo, né? E eu entendia que vender é reputação, né? Você não esqueceu que o Pedro Salles fazendo o melhor é construir a sua própria marca, não importa o que você venda. Né? E eu entendia isso. Por isso que a minha relação com as pessoas era muito mais importante do que o que eu estava vendendo. O bem que eu proporcionava às pessoas e que eu fazia pelas pessoas era muito maior do que o produto que ela adquiria das minhas mãos, né? E só que em algum momento nessa transição toda que você fala, né, é uma jornada, a gente vai se experimentando e vai mudando, vai se experimentando, vai mudando. Dentro desse processo eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa mais significativa, o que eu posso vender? Porque a gente está num caminho de venda constante. Eu vendo a Samantha Camargo. O tempo todo. Se eu vou para uma entrevista de emprego, eu estou vendendo o que a Samantha Camargo faz, né? Se eu estou diante de cadeiras de liderança, quando eu estou em posições de diretoria de RH, eu estou vendendo o que os projetos de RH podem fazer pelas pessoas, né? Eu estou aqui com você, a gente está vendendo o amor
né? De uma maneira, lógico, muito mais descontraída, mas fazendo uma venda, um marketing de que isso é verdadeiro, isso daqui dá certo, né? E quando a gente entende esse significado, a gente começa a pensar que o cara que você falou, o que é faxineiro, o que é gari, eu li isso num livro, agora não me pergunte qual, Pedrovski, que ele falou que a diferença entre trabalho e propósito é que perguntaram para 2 garis, né? O que você faz? Eu limpo as ruas. E quando ele perguntou pro segundo o que você faz, ele falou assim, eu contribuo para manter o mundo mais limpo. Então, assim, a diferença de vender, né, do propósito, do significado, do que você faz com o seu trabalho, é uma mudança de mentalidade, é o como você enxerga. Total, né? total, cara. Porque assim, vamos lá, né? Essa é a primeira parte. Aí depois, pô, tem MBA, tem especialização fora, sou fluente em inglês, aprendi o francês, pô, tenho vários reconhecimentos aí na empresa que eu trabalho. Agora, quando eu sento na frente do cliente, sabe o que isso vale, cara? Isso vale bosta nenhuma. O que vale, velho? É isso daqui, ó. Eu sentar, eu ouvir, eu querer entender realmente o que é importante para aquela pessoa, para aquela família, como eu posso agregar com o meu trabalho, com tudo que aí realmente eu busquei estudar com a única finalidade, cara, de agregar mais para essa pessoa. Acabou. Venda na essência, assim, aí você falou, Samar. Por isso que o gari ele vai ver de um jeito, o outro vai ver de outro. Por isso que você entendeu que você é o seu maior produto. Cara, porque na essência é isso. Você só tá estudando, se aperfeiçoando, querendo crescer, se superar com um único propósito, mano. Agregar cada vez mais na vida dessas pessoas. E, cara, a venda, assim, você entender realmente de venda, para você, cara, não importa, assim, pô, a Sama tá falando de história, o quanto que isso, às vezes a gente não enxerga dos outros, você tem a sua história, cara, isso é importante. Você entender onde você tá, o que você passou, mas o mais importante, cara, você olhar para frente. Tem uma frase que essa não sai da minha cabeça, essa é minha frase, fica na frente no meu escritório, lá no meu painel. É assim, você tem 2 opções, você pode viver das lembranças do passado, ou das visões que você tem para o seu futuro. Escolha sempre sua, mano. Então, assim, se você tá o tempo todo, velho, olhando o que você teve de problema, o que você tá tendo de dificuldade, o que você tá tendo de impasse, e tá esquecendo de, cara, se exercitar e enxergar onde você quer chegar, o que você quer desenvolver, o que você quer crescer, e realmente fazer um exercício de visualizar, de trabalhar isso, que essa é uma parte que você falou da venda que é importante, que é a cabeça, 90%, cara, você vai ficar estagnado se você não conseguir organizar, você fazer isso acontecer. E na outra ponta, se você faz isso, você começa a colocar a sua cabeça num viés de olhar mais para frente, de se envolver, enxergar o seu propósito, tá mais aberto à oportunidade que você pode ter. Cara, não era meu sonho trabalhar com seguro de vida. Você acha? Molecão, fala, não, meu sonho da minha vida é trabalhar com seguro de vida. Com seguro não é. Só que aí você começa, é a pegada de você enxergar propósito em todo canto que você tá. Então eu enxerguei uma oportunidade numa fase da minha vida que eu estava em transição entre ficar no Brasil e ir para fora. Pô, enxerguei um baita de um propósito na atividade, o resto é o quanto que você coloca seu coração, né? Amor corporativo é quando você coloca o seu coração nas coisas que você está fazendo, cara. Então não importa, é o coração que você coloca, pô, do mesmo jeito para você ser parceiro pro seu cônjuge, seu namorado, namorada, para sua família, é a mesma coisa que você faz no seu trabalho. Tem uma outra coisa que, assim, essa é outra frase que fica, o jeito que você faz qualquer coisa é o jeito que você faz todas as coisas. Então quando você vai colocando isso daí parece aquelas frases clichê, né, de bordão. Mas quando você vai meditando sobre isso, cara, você vai analisando comportamentos seus, que são comportamentos autossabotadores, que te impedem de crescer, que te limitam. E aí quando você começa a realmente exercitar isso, que é importante, de você mudar alguns padrões de comportamento, aí você começa a ver aquela evolução pequena, mas constante, que é 1% a todo dia. Você vai aqui, ó, evolução constante. E evolução constante, às vezes, é você errar, você cagar, você tomar não, você ter um dia horrível, um dia que você não conseguiu fazer nada, rodar, mas você no final do dia conseguir enxergar ali o que você pode tirar daquilo para no dia seguinte você estar 1% melhor, né? Então esse que é o bacana. Legal, nossa, show. Isso tem tudo a ver com venda, né? A gente está constantemente se vendendo e a gente está constantemente tomando mais não do que sim, né? E
Eu li uma frase ontem eu esqueci o sobrenome dele. É um pastor que eu sigo aí, ele é americano, é Craig alguma coisa. Bom, enfim. E ele postou uma frase que dizia assim: se você mudar um comportamento sem mudar o seu coração, esse comportamento volta. E aquilo me tocou, porque eu que sou uma pessoa que acredito que o coração educa a mente, para todas as coisas que você for fazer, é exatamente ele que traz a consciência, a divisão do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, do que é justo, do que não é, né? É ele que tem o senso de ética, não é a nossa mente, é o nosso coração. E quando você fala que você entendeu o propósito de como você impacta vidas, de como você não sonhava vender seguro de vida, mas quando você entendeu o que seguro de vida pode proporcionar à vida das pessoas, tudo isso para você fez mais sentido porque tinha o seu coração educando a sua mente com uma disciplina, né? Que para se ter disciplina, o que é necessário ter disciplina? Essa é a parte mais difícil. E aí, o que eu queria perguntar para você nesse contexto é, Pedro, e quando se trata dos nãos? Como é que fica o coração num processo de venda? Como que você busca essa centralização do amor, do significado, de fazer de propósito, porque tem um propósito de melhoria, que você sabe o significado que você pode trazer de coisas boas para a vida de uma pessoa quando você está num processo de venda, mas que a grande maioria é lidar com os nãos. Animal. Cara, se você for pegar, primeiro, né? Você puxou o pastor, então já vamos puxar. Quando você tá nessa vibe de propósito, se for pensar, né, cara, o maior vendedor da história da humanidade é Jesus Cristo, né? Por quê? Ah, mano, porque hoje você tem a maior parte da população cristã por um cara que levou uma ideia há mais de 2000 anos atrás. Isso é animal, cara. Então, assim, isso sem pegar contexto bíblico, espiritual, porque aí a gente vai aprofundar de um jeito que vai ficar 4 horas aqui falando. Mas é uma outra coisa importante. Você falou de lidar com não, se você não trabalha seu corpo, sua mente e a sua alma, que são as suas emoções, você não vai saber lidar com não. Quando você está desenvolvido e está se desenvolvendo constantemente nisso, cara, você vai tomar não e tá tudo certo, tá tudo tranquilo e você continua rodando o jogo e você aprende com isso e você vai pro próximo e você tá cada vez mais fortalecido, mais forte espiritualmente. Primeiramente, espiritualmente, depois emocionalmente, que aí, já de um tempinho vem com papo de inteligência emocional, de se desenvolver emocionalmente, que é extremamente importante. Só que na prática, aí o negócio é diferente, né? Porque se você acabou de falar, né? Vendas é extremamente importante para você. Você trabalha num setor, né, numa área que não tem relação direta com venda. E você sabe disso, né? Porque para todo mundo é importante. Então por que você pega tanta gente falando assim, ai cara, não, venda não é para mim, não sei o quê. Porque, cara, na essência, você tem medo de rejeição, você tem medo de tomar não. E aí você está colocando o seu medo e a sua preocupação onde você não deveria e tirando a atenção e a preocupação de onde deveria estar. Que é você poder crescer, você poder prosperar, você poder ajudar mais pessoas, né? E entender que dentro do processo, assim como, cara, vamos pegar lá de novo o exemplo de Jesus, tiveram várias pessoas que rejeitaram. Você fala assim, que loucura, cara. Os caras estavam vivendo com ele e rejeitaram, falaram que não era, falaram que, era... Rejeitaram ele, né? Então, ele exato, rejeitaram ele, falaram, cara, que o cara não era o Messias, que o cara não fazia o que fazia, que o cara é um charlatão. Então, por que você está se preocupando, cara? O cara que é perfeito. Por isso que é importante você ter essa base de espiritualidade, que isso te dá tranquilidade. Educação espiritual e emocional te dá tranquilidade. Se você acha que isso é besteira, você vai continuar patinando, continuando tendo problema. Quando você entende a essência disso, cara, você vai começar a dar salto assim, de evolução, que você fala, caraca, caramba, que animal. Entendeu? Então isso é importante. Porque aí você começa a entender que tem 2 coisas para você aprender a lidar com o não. Essa foi a primeira que eu falei que é a mais importante, que é a cabeça. Você tá emocionalmente se desenvolvendo, como é que você faz isso? Tem várias formas. Várias. Terapia, meditação. O mais importante dentre todas elas é você meditar. O processo de meditação, primeiro ele te traz uma consciência em relação às suas emoções, em relação às suas sensações, que nenhuma outra ferramenta, nenhuma outra terapia vai te dar. Porque ele é um processo seu com você mesmo. Não tem terapeuta que vai fazer isso melhor que você. Perfeito. Não existe.
terapeuta ele vai ser uma ferramenta auxiliar para te ajudar, ou qualquer outra coisa, curso que seja, você vai agregando. Mas a meditação ela vai te ajudar a ter esse controle emocional. Até para quando você estiver na frente de um cliente, você ter muito mais paz, tranquilidade, menos barulho na cabeça para você realmente prestar atenção no que ele está falando. Para você entender na essência o que ele realmente está falando e como você pode agregar. Essa é a primeira parte. Você está desenvolvendo isso, você já está um passo à frente de 90% das pessoas que trabalham com vendas. Show. A maioria toma um não, fica desesperado, desmotivado, não aguenta mais, é mimimi, não quero, isso daqui não é para mim. Não tem essa, cara. Eu fui, por alguns anos, fiquei ali entre os piores vendedores do meu escritório. Cara, depois de muita insistência, muita bateção de cabeça, hoje está entre os melhores consultores do Brasil. É uma construção, né, Pedro? É uma construção, cara. Não é onde você está. Isso é importante. Inteligência emocional te dá isso. Não é porque você está no topo que você tem que ficar eufórico. Não é porque você está no buraco que você tem que ficar desesperado. Perfeito. Você tem que entender quem que você é, independente das circunstâncias externas. E mais importante do que isso, quem você quer se tornar. Que aí você vai colocando um processo de construção e aí você toma porrada e levanta e você vai e ajusta. A outra, que aí é a parte mecânica, é técnica, cara. Você entender que não é parte do processo e o que você fez para tomar aquele não. Quando você entende isso, maravilha, você vai toda hora que você tomar um não, é o ditado que a gente tem em vendas, toda hora que você toma um não, você está mais perto do sim. Cara, mesmo que seja num grau de cabeçada, de você não querer, o vendedor, cara, ele, assim, vendas é a área da sua vida que, se você desenvolver, vai ser a mais impactante para você conseguir mudar, dar um salto na sua vida financeira, profissional e realização pessoal, independente de onde você está. Você pode trabalhar com TI. Se você entender sobre vendas, você vai entender sobre pessoas, você vai entender sobre você, e isso vai impactar a sua vida de um jeito que nenhuma outra coisa vai. Fantástico. Nada. Então, quando você, mesmo sem ter que trabalhar nada de técnica, você só vai de um não para o outro, de um não para o outro, de um não para o outro, uma hora você vai achar um sim. Assim, eu falar, você quer? Não. Você quer? Não. Você quer? Não. Você quer? Não. Você quer? Uma hora você acha um sim. Isso é extremamente cansativo. Então, quando você associa isso com técnica, te fala assim, você quer? Não. Por quê? Porque eu não gosto, que não é bonito, eu não gosto de azul. Tá, você quer um amarelo? Quero. É nessa essência, nessa simplicidade, porque você vai começando a entender como interagir e extrair do cliente o que realmente desconforta ele, o que ele realmente tem de preocupação para você agregar. Não, você vai sempre tomar. Cara, você pode ser o vendedor mais foda do mundo. Você vai tomar não e os caras sabem disso. Por isso que aí a outra ponta, que é a terceira, é você ter volume, é você ter pessoas para falar. E, mano, a gente tá vivendo a época na história da humanidade que você tem mais pessoas para falar por metro quadrado, porque você tá na sua casa, né? Agora, a gente aqui tá no estúdio e, cara, quantas pessoas a gente tá acessando indiretamente e diretamente? Isso é animal, velho. Quando você entende isso, você fala, cara, tem que vender alguma coisa, mano. Perfeito, nossa, muito bom. Nossa, você trouxe vários pilares aqui, meu coração fica mil. Eu falo, não é só a mente, né? É o coração ativo. O primeiro pilar que você trouxe, né, que Jesus foi o maior vendedor da história, eu concordo com você. Ele foi o exemplo do amor, ele foi o exemplo da liderança, ele é a minha principal inspiração de trabalho, né? O amor incorporativo nasceu por causa dele, tenho absoluta certeza disso, não é uma inspiração minha. As palavras, o tipo de linguagem que ele usava para, em verdade, verdade vos digo, é que a verdade vende. A verdade gera relações de confiança. A verdade, ela coloca você num patamar de raridade. Porque hoje, não hoje, eu acho que acredito que a humanidade sempre foi assim, né? Do supérfluo às mentiras. Do que eu quero que as pessoas vejam de mim com a realidade versus a realidade do que eu sou. Do medo da rejeição, do medo de tomar não pro meu eu sempre me prosto para ser uma pessoa que agrada a outros e não faz o que é certo, ético, moral, correto. E isso é uma linha muito tênue entre o sucesso, né? Porque as pessoas acreditam que esse possa ser um caminho de sucesso, um sucesso um pouco mais corrompido. Mas um sucesso corrompido sem paz no coração não é sustentável, né? Então, eu acho que sim, Jesus foi um dos maiores exemplos de diversas competências de corpos ativos,
né? Se a gente colocar todos os elementos que ele trazia para a humanidade, de venda, de liderança, de palestra, de influência, de bondade, de amor, de exemplo de fazer o que é bom, justo, agradável, não importa se ele estava sendo rejeitado, se ele estava sendo julgado, se as pessoas estavam, né? Ele fazia o que ele tinha que fazer. E aí, pensando num processo de venda aqui, lembrando da nossa história, quando eu comprei seguro de vida com você, eu não comprei. Eu lembro que você ficou um tempão, sempre, de volta e meia, você me. Oi, Sama, e aí, tá pronta pra fazer aquele seguro de vida que vai agregar isso pra você? E eu, não, Pedrovski, não é uma coisa que me interessa, eu tenho 30 anos, pra que eu preciso de um seguro de vida, né? Então, assim, eu ficava pensando que era uma coisa que eu não tinha que me preocupar. E você foi insistentemente, mas de uma maneira muito delicada, cada vez me trazendo um elemento que favorecia o meu eu, a minha vida, a minha pessoa, o meu futuro. Então, eu não comprei um seguro de vida, eu comprei a minha confiança com o Pedro. Eu comprei o meu relacionamento com você. A minha relação com você sobre trabalho me gerou, putz, eu posso confiar nesse cara. Nossa, o que ele tá falando faz sentido. Nossa, ele tem uma paciência comigo, porque faz anos que ele tá me falando sobre a mesma coisa, né? Então, o não te intimida, né? E o terceiro pilar que você falou, então acho que Jesus sim é uma inspiração para moldar o nosso estado emocional e os nossos comportamentos. Eu acredito que quando a gente tem uma inspiração, a gente tem um líder para se inspirar, que vai ajudar a gente num processo de trabalho, ele faz a gente reeducar a nossa mente, desaprender algumas coisas e, principalmente, todas as pessoas que se abalam com nãos ou com não, dentro da venda principalmente, é porque o não dela tá atrelado ao ego. E aí ela não chegou nesse estágio de evolução que você citou. Que a cada não tô próximo do meu sim. A cada não a minha essência tá equilibrada porque eu medito, eu sei quem eu sou. Eu sei que meu sim vai vir. Ah, tô no meu processo de aprendizagem, tudo bem, é não hoje. Por mais que seja difícil, o meu sim vai acontecer. Eu fui do pior vendedor, construí, aprendi, coloquei meu ego no bolso, sabia que fazia parte da minha trajetória. Hoje eu tô nos mais sims do que nos mais nãos. Então, assim, todo mundo que eu converso no mundo de vendas, se sentem assim, ai, tô num burnout, ai, porque a meta é muito alta, ai, porque eu não tô aguentando mais, ai, porque você ganha alguma coisa e na sequência você conquistou a sua meta no dia 30, né, fechou, bateu, suou pra caramba, no dia 1º já estão te cobrando uma meta triplicada. Vambora. Então você volta para estaca zero de novo. Então é um processo desafiador. Ele é cansativo e ele tá te colocando à prova todo o tempo. Como que você coloca amor do Pedro com o Pedro nisso? Cara, pô, é animal, né? Porque é isso, você matar um leão todo dia. E é uma maravilha, cara. Você tem que ver do outro lado. Independente do que aconteceu no dia anterior, você tá zerado, tá leve, vambora. Pô, você falou do seu processo, né, cara, que levou um pouco mais de tempo. Se for pensar em essência, agora que você já tem seguro, fala assim, cara, qual que é o melhor momento para você fazer o seguro de vida? Agora que você paga o que você paga. Era antes. Então, cara, mas não sou eu que vou determinar qual que é o melhor momento para você. Só que vendas, eu tenho pelo menos 2 processos, Sama. Qual que é o primeiro? Que aí é para quem não teve nenhum contato, nenhuma experiência com o que eu estou apresentando. É o processo de conscientização. Então você tinha uma concepção de seguro de vida, a gente conversou, aquilo fez, explodiu a sua cabeça. Falou, eu não imaginava que era isso. Exato. E tem muito mais coisas ainda. Né? Aí, pô, se a gente for, cara, tudo que a gente for pegando vai pegando alguma coisa relacionada a Deus, né? Deus oferece tudo pra gente, mas a capacidade de receber tá limitada às nossas condições, não é Deus que dá não, cara, tá tudo aberto o tempo todo. A gente que vai crescendo, aumentando o que a gente consegue absorver. Pessoa para venda, o processo de venda é a mesma coisa. E aí, timing. Qual que é o timing para a pessoa fazer um seguro de vida? É agora. A gente vai sair daqui, eu não sei se vai acontecer alguma coisa comigo, você não sabe, mas e aí? Então, o que você faz para garantir? Se você está conscientizada do quanto que é importante para sua família, para você, para sua segurança, para tudo que você brigou para conquistar, né? Você ter alguma garantia e você não ser a supersticiosa ou a que tem a bola de cristal e falar assim, não vai acontecer nada comigo. E, estatisticamente, é muito mais provável que não aconteça realmente. Mas tudo bem, cara. Esse é um ponto chamado de autorresponsabilidade, que é você resolver tudo que você pode resolver, que
está na sua mão para ser resolvido por você, né? E o seguro de vida é isso, senão você corre o risco de acontecer alguma coisa com você e aí você virar um peso para alguém. Cara, quando você fica confortável com isso, né? Você virar um peso para uma mãe de novo, para um pai, né? Que estão formados, queriam formar um filho e agora tem que voltar e vão ter que cuidar. Porque vão ter que cuidar. E aí é muito da linha do quanto que essa pessoa enxerga a autorresponsabilidade dela. Sim. Que aí, puxando para a parte de vendas, por isso que venda é para tudo, por isso tem muita gente mimizenta, cara. Cada um tem história, todo mundo tem história. Eu tenho uma história triste, da onde eu vim, já falei, bababá. Você também tem, com certeza. Você tem uma baita de uma história bonita. Cara, pô, todo mundo tem. Só que qual que é a pegada? Se você ficar só se apegando nisso, cara, você não vai crescer, você não vai progredir. Então, qual que é a outra linha? Você tem uma meta por dia, você tem que lidar com os nãos, só que você vai numa frequência que é você ter essa compreensão de entender o timing da outra pessoa. Você me falou que não era o seu momento. Isso não vai me impedir de falar tudo o que você tem que fazer. A decisão ainda é sua. Agora, eu não vou deixar de falar o que eu tenho que falar só porque eu acho que você vai ficar chateada com... É jeito e jeito de falar. Eu vou ser cordial, vou ser respeitoso, mas eu vou insistir. Né? Eu vou falar, isso aqui é importante para você. Você sabe que você não pode fazer amanhã? Sei, não quero fazer. Eu falo, tá bom. Tem um estudo de Harvard que fala que para você conseguir contato com mais de 70% das pessoas em prospectos que você entra em contato na primeira vez, você precisa de outras 7 vezes. Caraca. Então pensa assim, cara, você precisa. Eu liguei para um cara hoje. Eu preciso entrar em contato. Entrei com 10 caras, em contato com 10 caras. Para conseguir contato com com 7 desses 10 pelo menos, eu preciso de outros 7 contatos, ligar outras 7 vezes. Por quê? Cara, tem o WhatsApp, tem telemarketing, tem a demanda do dia a dia. O cara olha o número e ele não conhece. É tanta coisa. E aí, cara, você cada vez mais ficar refinado, você ficar profissional em como você vai abordar essa pessoa. Então, foi o que você falou. Falei, Sam, e aí, tudo bem? Vamos retomar aquele papo? Como é que você tá? Pô, e aí, já ajustou o que você precisava ajustar? Vamos conversar de novo? Você ficou com alguma dúvida? Porque eu senti que você tem uma vontade de fazer o negócio. E aí tem uma outra coisa que é importante para o vendedor, que aí você tem que entender também, que aí está relacionado à liderança. Isso 100%. Todo vendedor de verdade ele é um puta de um líder. Por quê? Ele direciona a pessoa. Eu não vou falar para você, e aí? Quer fazer? Não existe isso, cara. Porque se você está num processo de conscientização e você sabe já que aquilo é importante para você, tem um outro problema. Que aí foi o que você falou, um problema, a parte comportamental. Qual que é o problema comportamental de todo ser humano? Ele tem dificuldade em tomar decisão. Aí se você for pegar casos extremos, por que tem tanta gente que fica em depressão tanto tempo? Além de várias outras coisas que eu não vou entrar aqui no mérito, porque isso é de uma área de um psicólogo que vai poder dar uma explicação muito mais aprofundada, mas ele tem um grau de tendência a estar habituado, mesmo que seja uma situação ruim, a ficar nela porque ela é conhecida. Então, para qualquer situação, é muito melhor você, em questão de economia de energia cognitiva, você ficar onde você está, do que Mesmo você que doa, né? do que você tomar uma decisão para você sair daquilo. E qual que é a decisão para sair daquilo? É fechar um contrato, é fazer a compra de algo. Então, ou você tem uma motivação gigantesca, pensa assim, quando você foi comprar o seu primeiro carro, você estava decidida, você queria demais, puta, eu vou fazer isso, só que não foi o primeiro carro que você comprou. Aí você começou a pesquisar, aí você começou a analisar, aí você vai e olha aqui, e olha ali, aí fala, nossa, será mesmo? Ai, peraí, mas e esse? Mas se der problema? Mas não sei. Aí começa a vir tanta coisa que isso vai atrasando o seu processo de tomada de decisão. Isso é a mesma coisa para uma coisa simples como um seguro de vida, que é óbvio. É óbvio, todo mundo tem que fazer um seguro de vida. Então, qual que é o papel do vendedor? É ele facilitar esse processo. Como é que ele facilita? Direcionando para a pessoa tomar pequenas decisões. Então, você toma a decisão, você precisa ou não precisa? Maravilha. Você toma a decisão, você vai fazer um completo ou você vai fazer um ajustado? Você vai fazer esse que cabe no seu orçamento ou você vai fazer esse que você vai se esforçar um pouco mais, mas você vai ter mais tranquilidade? E aí você vai direcionando para a pessoa sentir a satisfação dela, tomar as decisões para ela, mas ela ter uma consultoria
mentoria, um direcionamento de um profissional de vendas para que ela consiga fazer aquilo sem virar um desespero. Fala assim, não sei o que fazer. Tem muita gente, muito vendedor que perde a venda por não saber conduzir. Porque ficar dá com pra medo sentir, de conduzir. dá pra sentir essa euforia do vendedor, né? Dá pra sentir que ele tá querendo bater meta. Então, isso é um Não ser puta de um horrível, problema. Porque assim, a empresa vai lá, eu lembro na minha época de vendas, quando eu fui líder, eu comecei como vendedora, né, no mercado de luxo e tal. Aí eu cresci para supervisão, fui fazendo carreira, né? Aí virei supervisora e depois eu virei gerente, né? Isso foi na Prada, aí depois fui para Burberry, trabalhei para uma joalheria também lá na Austrália que era assim, joias da Buccellati, que é uma marca italiana chiquérrima, era, sabe, uns anéis de diamante rosa, que valia, assim, um colar era $500 mil. O cliente entrava na loja e falava assim, imagina que uma pessoa vai comprar um colar de $500 mil. Sim, ele comprava em 15 minutos e pagava no débito. Assim, era surreal, né? Era completamente fora da minha realidade. E toda vez que existia uma pressão muito grande para bater a meta, e isso era um medo meu, né? O Thiago Brunet até falou hoje de manhã, você não tem que se mover pelo que você sente, você tem que se mover pelo que você acredita. Então, por exemplo, você pode estar movido hoje por desânimo, você pode estar sentindo desânimo, desamor, rejeição, mas você acredita que você pode, você acredita no amor, você acredita que você conquista o sucesso, você acredita que você é capaz. Então, é isso que tem que te mover. E aí eu lembro que toda vez que vinha uma pressão muito grande, principalmente no meu início da carreira de vendas, era quando eu não batia a meta. Eu chegava muito próximo e eu não conseguia bater o número, mas a minha equipe batia. E quando a minha equipe batia, a minha satisfação era muito maior do que quando eu batia. Porque eu entendia que eu tinha uma energia dividida. Era a energia que eu tinha que dar para o meu cliente, era a energia para a minha meta, mas era a energia também para a minha equipe. E isso, quem colhia os resultados, obviamente, era todos nós, mas também a marca que a gente representava, né? Só que ainda assim, Pedrovski, o mais engraçado você falando foi passando um filminho na minha cabeça. O mais engraçado é que quando isso acontecia, eu sempre ganhava alguma compensação ou algum reconhecimento por outro tipo de conquista. Então, e foi assim que eu fui conquistando uma promoção na minha carreira. O outro tipo de conquista tinha clientes que podiam comprar Prada em qualquer lugar do mundo. Os meus clientes viviam viajando a Europa inteira, né? Eram clientes de um poder aquisitivo muito alto, que faziam viagens constantes, que podiam comprar Hermès, podiam comprar o que eles queriam. Mas eu comecei a perceber que eles voltavam para comprar comigo. Animal, você falou então tudo. Ela voltava da Itália, tinha uma cliente minha, ela chamava Larissa, e ela falava assim, ai, Sam, eu vi a nova coleção na Itália, fiquei assim, com a mão coçando pra comprar, mas, eu não ia deixar de comprar com você. Então, mesmo quando eu não bati a minha meta, eu comecei a ver que eu tava ganhando corações. Eu tava ganhando relações. E que as pessoas confiavam que quando eu falava isso daqui, esse produto é pra você, ou esse produto não é pra você, ela acreditava em mim. Eu virei uma consultora de estilo. Eu comecei a enxergar outros talentos que eu não sabia que eu tinha, porque eu aprendi a aprender o meu cliente. Eu aprendi a doar o meu tempo para ele, não só ligado no resultado da venda, mas ligada no resultado de como essa pessoa vai se sentir bem comprando comigo, comprando porque tem um significado emocional, ela tá mais bonita, combina com o vestido que ela comprou na outra coleção, combinava com um estilo de vida, era importante para um evento que ela ia, que tinha uma representação que ela queria estar deslumbrante. Então, a conexão emocional com o meu cliente fez... Na época, eu não bati a meta, mas fez eu ser reconhecida como a melhor vendedora de clientes VIPs, de conquistar a maior carteira de clientes, de atender pessoas que eu jamais imaginaria que a minha diretora ia me colocar para atender. Porque a relação de confiança, de colocar amor naquilo, trazia muito mais resultado do que o número em si.
Como que é isso pra você? Você tem alguma coisa similar, assim, que você sente o mesmo? Não, e é isso, Sama. Você falou tudo, cara. Tem uma galera, eu passei por isso, todo mundo passa, de você querer resolver a sua vida com a venda no cliente. E aí você joga uma pressão que, cara, a pessoa sente. E não tem problema a pressão, cara. Não entende errado. Você tem que colocar pressão do jeito certo, no torque certo. Que pressão faz a pessoa tomar a decisão. E tem hora que você vai sentir que você precisa fazer um pouco mais de pressão. E aí você tem que entender o seu perfil também. Então são duas pessoas que têm que entender o perfil. O seu perfil de vendedor e o perfil daquela pessoa. Porque assim, tem gente que é extremamente balizada para meta numérica, por exemplo. Então eu preciso aquele número para bater. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Isso me desmotiva, isso me dá uma pressão errada. Mas não significa que eu não tenho que ter meta, cara. Senão, ferrou. Então, qual que é a minha meta? Falar com o maior número de pessoas possível. E aí eu vou de um jeito ou de outro articulando para que isso aconteça. E aí essa meta numérica, ela vai acontecer. É claro que eu tenho que estar de olho nela também para estar puxando aqui. Então, pô, tenho que falar com mais uma, tenho que falar com mais uma. Mas você falou tudo. A energia que você coloca, a pessoa sente. Então, se eu estou numa energia de realmente resolver o problema daquela pessoa, ela vai sentir. Principalmente quando você vai subir no sarrafo e falando com clientes de classe A, de alto nível, né? Então, é uma outra pegada. Agora, em qualquer pessoa que você está conversando, ela vai sentir se você está pressionando ela para resolver uma venda ou se você realmente quer resolver para ela. E o mais importante é você ter essa sensação. Porque a sua frustração, se essa pessoa não fizer, não comprar, independente de você realmente querer resolver o problema dela, ou você está querendo fechar a sua venda, resolver a sua meta ali com ela... São dois problemas para resolver, né? Você vai ficar em paz, fala assim, beleza, eu fiz o melhor, deixa eu correr para outra aqui e resolver. Então essa é a parte mais importante. E aí como você enxerga e como você consegue resolver isso ao longo do seu dia é importante. Quer ver um exercício simples? Você falou assim, falou um negócio que você tinha ouvido do Thiago Brunet, de às vezes a gente não está emocionalmente bem, só que se a gente tem um objetivo, um propósito claro, a gente vai se movimentar, né? Às vezes as pessoas todo mundo acaba acontecendo algumas vezes, de você se deixar levar por aquela emoção. Só que a maioria das pessoas não tem consciência do quanto que a nossa mente, a nossa cabeça, não é que ela controla as nossas emoções, ela controla o nosso estado físico. Quer fazer um exercício agora? Esse exercício é animal. Fecha os olhos. Isso, dá uma respirada, se acalma, respira fundo. Todo mundo aí pode fazer também, esse exercício é animal. Agora eu quero que vocês imaginem um campo verde, assim, um campo verde lindo, num dia de sol, dia bem gostoso, com uma brisa gostosa, tem algumas árvores. Isso, vai respirando fundo e deixa assim, essa imaginação fluir. Agora chega perto de um limoeiro que está bem próximo aí de você. Isso, um limoeiro lindo, frondoso, bonito, as folhas bem verdes, limão bem maduro. Agora pega um desses limões e traz para próximo do rosto assim e sente o cheiro dele. Isso, cheira ele bem. Agora, corta ele no meio e dá uma lambida nesse limão. Salivou? Então, cara, você percebe, se a nossa mente, ela controla... Você não tem limão, cadê o limão? Cadê o limão ainda? Peraí que eu tô voltando. Cadê? Não tem limão, só que o seu corpo ele começa a responder fisiologicamente sobre isso. Pensa. Então, se você não consegue entender isso, se você não coloca isso na sua cabeça para se desenvolver, e aí você ficar menos passível de, por um dia que você tá mal, alguma coisa que acontece, que é normal, independente disso vai acontecer, e aí você consegue reverter isso muito mais rápido, se você entende o quanto que você influencia a sua cabeça, isso vai ser uma puta de uma ferramenta para você conseguir enxergar realmente como você está agregando na vida daquelas pessoas, independente do resultado que você tem, seja positivo. Fechou aquela venda, quando você tem consciência do inversamente dá paz. Você fechou a venda de um colar de 500 mil com aquela cliente. Mudou a sua vida completamente para sempre? Não. Não, você ganhou a sua comissão, ela ficou feliz, segue o jogo. O que vai mudar a sua vida completamente para sempre? Foi o que você falou também, né, de mudança de comportamento, a constância. Então, quando você entende, cara, você não vai mudar a sua vida fazendo uma venda, mas você pode mudar a vida daquela pessoa fazendo uma venda, isso te dá um senso de realização muito forte.
né? Que você te falou motiva para a próxima vez, né? É isso, pelo movimento, pelo coração. E na outra ponta, quando você toma um não, isso te dá uma oportunidade de você enxergar aprendizado. De duas coisas. Primeiro, cara, que não existe produto no mundo que todo mundo no mundo vai fazer. Né? Nossa, não existe, perfeito. não existe, Verdade. cara. Você tem essa paz. Uhum. Segundo, que você entende que você, com cada não que você toma, você consegue, entendendo o que você errou, para a próxima pessoa, não é você corrigir só o que você errou, é você aguçar a sua percepção para tentar entender ainda melhor aquela pessoa, entender ainda melhor o que ela está falando. E esse é um processo infinito, cara. Você vai sempre se aperfeiçoando. Só que aí você começa a entender como é que você se motiva, como é que você bate as suas metas, como é que você aumenta o sarrafo, como é que você vai chegando para o próximo nível, porque agora você tem paz de não ficar correndo atrás de uma meta. Só uma meta que alguém colocou para você, que é um número aleatório, que aí te mete uma pressão, aí você fica no burnout, aí você fica num puta do estresse, aí você não consegue resolver, aí venda não é para mim, aí eu não aguento mais isso daqui, eu vou vender coco na praia. Você vai ter outro problema. É um puta... Ficar assim, não ter... De novo, é um trabalho animal para quem sente uma realização gigantesca em vender coco na praia. A questão é o propósito. Tem gente que é extremamente feliz fazendo aquilo, tem gente que faz aquilo porque não consegue enxergar fazer nenhuma outra coisa na vida por falta de oportunidade que ela enxerga. Então esse é o problema, cara. Não tem, você falou de sucesso, né? Isso que é animal, cara, não tem fórmula de sucesso. Não tem. Não é o cara que tem grana que tem sucesso, não é o cara que não tem grana que não tem sucesso. É o quanto que você se sente realizado. E aí tem uma coisa, cara, que isso daí você enxerga no seu trabalho até muito mais do que eu, que, cara, todas as pessoas têm no coração delas, são duas, na verdade. A primeira é o senso de crescimento. Você tem que sentir que você está evoluindo. Se você não sente isso, você se sente estagnado, você se sente mal, sente que falta alguma coisa. Isso te dá um senso de realização muito grande. E o segundo, cara, isso é muito louco. Você pode fazer, você já deve ter feito esse exercício. É um senso de ajudar o outro. Nossa. Mas assim, mas é sem intenção e sem buscar nada. Às vezes, cara, natural, né? eu tô num dia assim, e de novo, cara, se você acredita, se você tem alguma relação, algum desenvolvimento espiritual, né? E você acredita em Deus, né? Se você não acredita, não faz diferença porque ele acredita em você, tá? Ai, adorei isso. Fantástico. Mas se você entende que a gente é a imagem e semelhança dele, ele tá o tempo todo dando pra gente. Em ação. Né? Ele sente prazer nisso, em ajudar os necessitados. Né? E a gente se enxergar que o tempo todo a gente precisa, pelo menos uma coisa a gente precisa o tempo todo, né? Que é da presença dele e da companhia dele. E aí todo o restante, às vezes a gente precisa de uma coisinha aqui, uma coisinha ali, precisa de uma outra, que aí a gente vai recebendo também. Quando você reflete isso para os outros, cara, isso te dá uma satisfação natural. Sai na rua, cara, ajuda uma pessoa. Ai, que babaquice, não sei o quê, eu vou dar esmola. Cara, ajuda. Ajuda. Se você sente uma realização, você está fazendo aquilo de coração, fala, cara, toma aqui, ó. Quiser que te ajude, quiser que te abençoe. Não importa a quantia. Isso já te movimenta. E às vezes você está parado, você está se sentindo estagnado porque você não está colocando isso como constância também. Está desconectado disso, né? E tem que ser um movimento. Você tem que estar o tempo todo em movimento. Você tem que estar o tempo todo falando com pessoas, agregando de alguma forma, direcionando. E aí você coloca no movimento que as coisas vão fluindo e aí vai te dando consciência de corrigir o curso. Mas não tem como você corrigir o curso de um barco parado. Você corrige o curso do barco em movimento. Opa, estamos indo para o lugar errado. Então vira aqui, acerta o curso aí. Agora o barco está lá, está atracado. O que você vai corrigir de curso? Como é que você vai mudar? Você não tem o que mudar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é se movimentar. E aí é errar. Né? É você errar, é você fazer o negócio errado. Você falou que chegou lá na Austrália, que você está falando nós to go, nós to have. You need. You need, have to do. Mano, não, bafana, o inglês do Joel Santana. Irmão, quantas... Nossa, era cada gafe que eu dava, misericórdia. Então, mas era ótimo. Isso é maravilhoso, porque assim, por que eu aprendi inglês rápido e aprendi sozinho? Porque eu não tinha medo de falar errado. Eu falei assim, cara, eu vou aprender isso aqui, que isso aqui vai mudar a minha vida. E quantas pessoas que eu conheci que fizeram cultura inglesa, fizeram escola XPTO, que são escolas incríveis, mas as pessoas não conseguiam falar inglês porque elas tinham medo de errar.
Medo de falar errado. Só que eu já coloquei na minha cabeça... Não é nem medo de falar errado, é medo de passar vergonha, é medo de ser rejeitada, é medo de ser julgada. Por falar errado. Por falar errado, exatamente. Então tem os medos... Eu falo que tem as layers, né? Tipo, as cadeias do medo. São várias etapinhas, assim, que ficam lá atrás do nosso subconsciente, que faz a gente ter ações que não nos movimentam pra frente, né? Total, eu coloquei na cabeça, falo português, eu male falo certo, vou falar inglês errado também, não tem problema, vambora. Chegou uma época... Pau no gato. Depois de 10 anos morando fora, Pedrovski, quando eu voltei pro Brasil, eu não falava o inglês perfeito e tava falando o português errado. Então, assim, eu tava usando muito gerúndio, porque no inglês é sempre uma fala meio com gerúndio, assim, né? I'm doing this. Então, você fala, eu vou estar fazendo, né? Então, tipo, fica estranho no português. Operador de telemarketing. Agora você eu já podia trabalhar. Fala assim, não tem trabalho, vamos lá. Estaremos fazendo, estaremos... Agora você imagina isso quando eu comecei a palestrar, porque o gerúndio ainda estava muito presente. Até se você pegar alguns dos vídeos, quando eu criei meu canal no YouTube, foi sem nenhuma pretensão, né? Foi acho que em 2016, eu simplesmente peguei, veio uma reflexão, foi no momento que eu tava com raiva. Tava com raiva de uma situação que eu tava passando, eu queria desabafar, eu fiz um vídeo de 2 minutos e aí... Falei, nossa, teve bastante visualização, acho que eu vou começar a usar isso para, de repente, compartilhar alguns pensamentos com as pessoas. E eu comecei a fazer isso de uma maneira muito despretensiosa, até o Amor Corporativo se formar, que daí foi lá por meados de 2017, mais ou menos, que veio a inspiração do Amor Corporativo. E aí eu comecei a fazer aquilo. Mas eu assisti os meus vídeos depois, eu falava, meu Deus, falei errado pra caramba. Que maravilha. Mas eu continuava fazendo, porque eu falei assim, é autenticidade. E eu acho que num processo de venda, quando eu vejo venda, Pedrovski, você deu o exemplo aí do Lemoeiro, a gente fez essa breve meditação, eu entrei tão profundo que demorou pra eu voltar. Eu voltei meio zonza, tipo, coisa de segundos. E aí veio um negócio na minha cabeça. Como a mente mente, né? Eu costumo dizer que a mente mente pra gente o tempo todo. E é por isso que vem as paralisações do medo, das fantasias que a gente coloca atrás de uma rejeição, né? Que são vieses inconscientes. A gente não tem clareza no nosso consciente do que tá por trás do medo da abordagem pro próximo cliente, porque o mês passado eu não bati minha meta, né? Mas, se as pessoas conseguissem compreender, eu vejo a marca Pedro Sales. Eu vejo o Pedro como um ser íntegro, inteiro, né? Toda vez que eu falo com você sobre qualquer assunto, seja sobre Jesus, que a gente adora falar sobre Jesus, seja sobre venda, seja sobre seguro de vida, seja sobre oportunidades, que às vezes a gente faz algumas parcerias, para mim, não é um produto atrelado ao Pedro. Para mim, é o Pedro. Quando eu tô trabalhando em RH, eu tô vendendo uma vaga. Aí depois eu tenho que vender um treinamento. Aí depois eu tenho que vender uma mentoria e uma ideia que faz a pessoa se transformar no coração e no comportamento, né? Eu tenho que vender a marca empregadora, eu tenho que vender uma cultura. Os RHs não sabem que eles são 100% venda interna. A Sami vai para sempre vender a Sami. Uma hora eu tô vendendo a Samantha Camargo, uma hora eu tô vendendo a Sami, uma hora eu tô vendendo a Sassá, uma hora... Por quê? Porque a minha reputação... é o que vai manter eu numa cadeia de constante construção e o que direciona sucesso e significado de sucesso para mim. Então, se as pessoas conseguissem entender que qualquer trabalho que elas fazem, você falou um pouquinho atrás aí que se o cara de TI entender que ele tem que vender, né, o trabalho dele vai ser outro, é exatamente isso. É entender que como o meu trabalho pode melhorar a vida das pessoas e como que eu coloco isso numa linguagem que faz a pessoa aderir aquela solução. A gente tem que ser solução para a vida das pessoas. A gente não pode ser pedra de tropeço. A gente não pode ser manifestação de dor. A gente não pode ser algo que complica, algo que estressa. A gente tem que ser harmonizador de pessoas, de ambientes. E tudo aquilo que a gente sabe de conhecimento é trazer como uma parte solucionadora para alguma dor que o outro está sofrendo ou pode vir a sofrer. Né? Então, eu acho que o processo de venda, igual você falou, Jesus era o maior vendedor da história, quando eu trago isso pego isso que você me falou e trago pra cá, eu falo, venda é vida. Né? Tô errado? Não, tá certinho.
Ele é um palestrante, é um escritor, cara, é um cara muito bom, né? Ele é até mais da sua área, que é o Marshall Goldsmith, não sei se conhece. Eu fiz o curso dele quando ele veio pro Brasil, ele veio com o Daniel Goleman para falar sobre inteligência emocional. Animal. E ele ensinou a técnica do feed forward, já ouviu falar? Então, já ouvi falar, e assim, tem um livro dele que ele fala, o que te trouxe até aqui não vai ser o que vai te levar, né, lá pra frente. E aí você falou da mente, cara, não é que a mente mente. Assim, é que a mente está falando o que ela viu, o que ela aprendeu e o que você viveu a sua vida inteira. Não significa que isso seja a realidade. Então, por isso que para mim essa frase é a mais importante. Se for deixar uma frase aqui que aí realmente seja para mudança, que eu tenho certeza que você vai mudar a sua vida, como mudou a minha, assim, ao invés de você ficar vivendo com lembrança do passado, é você começar a viver, né, com as visões que você tem para o seu futuro. Tem um outro livro, que é um livro sensacional, que eu recomendo para todo mundo, que é o do Viktor Frankl. Né? E o que ele fala? Ele acabou vivendo no campo de concentração judeu, né, durante a guerra, e a família dele morreu, e ele fez lá, acabou fazendo um experimento, né, que virou uma terapia, que é a logoterapia. Que é, de forma bem resumida, o que ele acabou percebendo lá naquele ambiente? Que a grande maioria das pessoas que sobreviviam, né, que sobreviveram ao holocausto, aos campos de concentração, a todo o sofrimento que essas pessoas passaram, que foi um negócio que a gente não consegue nem mensurar, e às vezes a gente está preocupado com o não que a gente tomou no dia, né? Elas sobreviveram por uma coisa muito forte. Elas enxergavam o que elas iam ter no futuro. Então, ele pegava vários relatos. Pô, eu peguei relato de pessoas que me falavam que elas só suportavam tudo aquilo que estavam vivendo porque elas tinham um sonho de encontrar de novo a mulher, a família, dar mais um abraço neles. Cara, eu fico arrepiado quando falo isso. E a maioria das pessoas que não suportaram e que morreram eram pessoas que ficavam lamentando que elas perderam quando elas entraram no campo de concentração. Então perderam a casa, perderam a família, perderam coisas que são coisas significativas. Mas você vê o quanto que impacta, né? Até a nossa vontade de se movimentar, de superar um ambiente aonde a gente está colocando a nossa atenção. E isso a gente controla. Tem estudo que mostra que a gente tem mais de 60 mil pensamentos no dia. Então, assim, imagina... Acho que a mulher tem 95. Aí, ó. Nossa, e na TPM tem uns 300 mil. Nossa, 320, entendeu? Com certeza. E pra mulher é muito mais... Mas assim, cara, pra mulher é muito mais difícil, mas eu falo, cara, mulher tem a faca e o queijo na mão pra tudo, porque... É assim, a mulher é extremamente... Tem tudo, cara, para conseguir desenvolver, né, na área comercial, na área de vendas, porque a mulher tem os dois, né? A mulher que é boa profissional, ela vai saber lidar bem emocionalmente, ela tem a porta de entrada, né? Até às vezes muito mais aberta do que homem para conseguir realizar tudo. Então a mulher tem faca e queijo na mão, fazer o negócio estourar, né? Então tem mais pensamentos, mas tem esse bônus na minha visão. E aí qual que é a pegada? Imagina, velho, imagina que a sua cabeça é uma sala, tipo aquela sala do Matrix, que tem um monte de TVzinha ligada, monte, cara, esse é um monte de pensamento que tá rodando. Só que por que eu falo que a meditação é extremamente importante? Ela vai te ensinando aonde você coloca a sua atenção. Por isso que você coloca atenção na respiração primeiro. Coloca atenção na respiração. Você não consegue prestar atenção em quase mais nada do que a sua atenção no ar entrando, no ar saindo do nariz. Então você começa a aprender a direcionar para não deixar que outras coisas, outros pensamentos aleatórios te influenciem. Porque é o que vai acontecer? Exatamente o que aconteceu com o exercício do limão. Puta, você lembra de alguma coisa, daquele medo, daquela venda que você perdeu, que não sei o quê, e bum, muda a sua energia na hora. Aí você esquece que você vai falar. Tem um estudo, sou um cara que gosta de estudar muito, né? Tem um estudo da Universidade de Stanford que ele mostra que quando você está em uma situação de luta ou fuga, o que acontece com o seu córtex pré-frontal, que é a parte racional da sua cabeça? Ela apaga. O sangue, ele vai para as partes mais mecânicas, né? Para você correr, para você brigar, para você lutar, entendeu? Então, quando você fica numa situação de medo, o que acontece? Você aciona essa luta ou fuga. Acabou, você não vai pensar, é o branco, que tem um monte de gente, tem o branco. Nossa, eu não sei mais o que falar. Nossa, mas eu não sei mais o que fazer. Por quê? Você deixou que um pensamento aleatório te influenciasse naquela hora. É nessa parte que eu falo que a mente mente. É só nessa parte. A mente, ela tem a capacidade de... Você que educa muito bem a sua mente, é um cara centrado, você disciplina, você medita, você fala com Deus todo dia, você ora, você cuida do seu mental, do seu físico e do seu emocional.
eu vou te dizer que pelo menos 90% das pessoas não fazem isso, Pedrovski, porque se fizesse... Começa a fazer. Se fizesse, você pode ter certeza que esses dados que a gente vê de burnout, ansiedade, síndrome do pânico, depressão só crescendo mundialmente falando, não fosse a doença do século. Então, assim, a mente, porque o cara, ele tá mais acostumado, a grande maioria das pessoas, ela tá muito mais acostumada a viver na zona do medo do que na zona da solução. E aí ela terceiriza as responsabilidades, ela sempre tem um imaginário de um futuro catastrófico ao invés de um futuro próspero. Ela deixou de ter esperança. Esse exemplo que você deu do livro do Vitor, sobre o campo de concentração, as pessoas que morreram, é porque toda a dor que elas tiveram da perda era uma projeção de que não tinha esperança de futuro. Quando uma pessoa perdeu a esperança, ela está morta. Ela já morreu antes. Ela não tem uma perspectiva de que algo... Ela pode voltar a ser feliz. Que ela pode voltar a ter sensações de alegria. Que ela pode voltar a amar. Que ela pode voltar a ter sucesso de novo depois de ter quebrado, né? Então, os pensamentos das nossas experiências, que a gente coloca como ruins, até a gente conseguir modelar e fazer o nosso cérebro entender que é uma constante aprendizagem, né? Ele não consegue fazer a virada de chave para construir essa autoestima. E eu costumo dizer que dentro de vendas, se você não tem autoestima, você não é um bom vendedor. Se você acreditar nas falhas, você não vai acreditar em si. Não tem como acreditar nas duas coisas ao mesmo tempo, né? E eu costumo dizer que não existem falhas. Normalmente, quando a gente erra, é porque a gente não sabe alguma coisa. E aí descaracteriza o medo, o erro, né? Não o medo. Descaracteriza o erro. O erro, ele deixa de ter poder sobre algo. Porque você só erra quando você conhece alguma coisa e ainda assim fez de outro jeito que você sabia que ia dar errado. Se você nunca passou por uma situação, se você nunca tomou um não, porque você deixou de falar algo que você não sabia que era uma informação relevante para aquela pessoa, não foi um erro. Foi só, na próxima, eu sei que é o que o Marshall Goldsmith faz, né? Você pega as suas experiências, como o Feed Forward, e aí, dentro dessas experiências, você coloca mais pessoas dentro da sala para pensar em possibilidades de riscos futuros do que pode acontecer que a gente ainda não tem a solução. E aí, o erro perde força, porque as pessoas elas ficam presas. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu falhei? E aí, a insegurança sobrepõe a autoestima. Só que não existe autoestima sem sentir medo e insegurança. E tem hora que... Então cara, não romantiza também. Né? E esse é o problema. Cara, você falou duas coisas, assim, ó, o que eu enxergo, né? Primeiro do medo. Cara, tem hora que você vai ter que ir com medo mesmo e já era. E você vai se condicionando até nisso. De você sentir aquele friozinho na barriga e você falar, agora que vai. Mas no começo, cara, eu pegava no telefone, eu tremia, eu gaguejava. E aí, cara, como é que você faz? Você insiste, velho. Você insiste, porque assim, você tem que ser teimoso para algumas coisas, principalmente o vendedor. E qual que é a teimosia? Você fala assim, cara, eu vou fazer isso daqui dar certo. Então você está na sua empresa, você está tocando o seu empreendimento, você está começando no seu trabalho, você fala, cara, eu vou fazer isso daqui dar certo. E aí vai ter muito dia que você vai com frio na barriga, com a tremedeira. Vontade de chorar. Vai. Dá Às vezes vontade da náusea. vai, tudo, mano. E aí você vai mostrando pro seu corpo quem é que manda. E aí você vai ficando menos sensível com aquilo. O que acontece é que tem uma galera, por várias razões, né? Vai ficando num mimimi tão grande que aí você não tem a oportunidade de se colocar em experiência para deixar o seu corpo, mano, mais preparado para lidar com não, com erro. É normal você errar. O problema é você ficar meia hora aqui, eu errei. Então esse é o problema. Ficar na lamentação. Né? Cara, você entendeu, eu errei, porra, acertei aqui, não bati a meta. Não, peraí, eu vou acertar. E aí você entender também que, você não está preso no seu trabalho, se você é funcionário. E nem deveria ser. Você deveria estar pelo menos numa dinâmica em que você tem a oportunidade de ter autonomia em relação à sua entrega e ao seu resultado. Né? Independente aí de você ser um funcionário, né, um CLT, ou você ser um autônomo, você está num ambiente que dá essa oportunidade. E aí, qual que é o ponto bom? Maravilha, você entrega o seu resultado e você tem as suas metas. Qual que é o ponto ruim? Você entrega o seu resultado e você tem as suas metas.
Né? Então, você que se policia o tempo todo, né? Você que vai colocando o tempo todo um novo nível, um novo sarrafo, um novo aprendizado com que você teve no dia anterior de problema para fazer com que isso vá fluindo. Exato. Né? É uma Isso constância, né? É um caminho eterno, né, Pedrovski? Eu falo que não existe um ponto, não existe um objetivo final. Não existe. É uma constância. Cada vez que você se abre, por exemplo, a gente está aqui nesse bate-papo super gostoso, falando de vendas, onde que o amor cabe nisso? Eu costumo dizer que o amor é o que o amor faz. O amor não é aquilo que a gente sente, né? Porque é muito mais fácil a gente sentir ira, é muito mais rápido a gente sentir raiva, é muito mais confortável ficar desconfortável dentro de uma tristeza, né? Que abafam o amor. Então, o amor, ele não é limitado a um sentimento. Ele é ilimitado a uma ação de propósito, né? E eu acho que vendas está 100% conectado a isso, porque você pode estar vendendo a si, você pode estar vendendo um produto, você pode estar vendendo um serviço, você pode estar vendendo... Quando você entra numa vaga de emprego, né? Você está vendendo você. Você só vai falar das suas qualidades, você vai falar de tudo que você fez, você vai falar tudo que você é capaz de fazer. Você tá vendendo todas as suas competências, todas as suas aprendizagens ali. Animal. E você fala uma coisa, cara, que isso, pra mim, ó, o que é definitivo, que aí a maioria das pessoas não tem. Você fala dos 90%, tem que entender assim, venda, o que é o mecânico? É 10%, que é você aprender técnica, você aprender a estudar, você estudar os conteúdos que vão te agregar. Cara, isso você tem que fazer, é sua obrigação. Né? Por isso que nem falo com importância. Cara, todo dia eu estou estudando, todo dia eu estou lendo, todo dia eu estou me desenvolvendo, mas os 90% são muito mais. Cara, que é o seu desenvolvimento espiritual e emocional. Por quê, cara? Se você não tem clareza nisso, você não consegue desenvolver nada. Não consegue. Cara, porque não adianta, não é só a mecânica. E aí você fala assim, cara, e aí, como é que eu vou fazer? Você começa a modelar. Você começa a pegar pessoas de referência para você aprendendo como elas fazem o que você quer aprender a fazer. Então, você falou de uma entrevista, eu não vou... E assim, é como você vai se vender, não é eu vou me vender. Não, eu sou bom, eu sou formado, mentira, né? Eu tenho 2 graduações. Não, até é verdade. Eu tenho 2 graduações, eu sou formado, eu falo 2 idiomas, eu já fui premiado. E aí, irmão? O que você vai agregar para a empresa? O que você vai agregar para mim? Não, cara, eu já tive grandes desafios de clientes que eu consegui reverter. Eu trouxe grandes contas para a empresa. Eu acredito que eu posso fazer isso daqui porque eu sou apaixonado pelo que vocês fazem também. Cara, a minha maior vontade, depois que eu conheci a empresa de vocês, é realmente crescer aqui, porque eu vi que é um ambiente que está em linha com o que eu estou buscando. O cara vai fazer isso aqui, ó. Pá! Caramba, é isso. Eu aprendi isso da noite pro dia? Não, você vai entendendo, e se você vai criando mais sensibilidade, entender como você fala para tocar no coração daquela outra pessoa. Que isso é importante, né? Falar de coração para coração. Venda é isso. Você fala de coração para coração. Eu falo que não é B2B e não é B2C. É H2H. É de humano para humano, entendeu? É C2C, né, cara? É coração para coração. É isso. C2C. Ai, gostei. Posso usar também, Pedro? Ó, gente, eu tô pedindo aqui, né, publicamente. C2C também. Você manda bala. E aí, pra espiritualidade é a mesma coisa, cara. Você pega um monte de pessoa que fala assim, não, eu sou espiritualizado, não sei o quê. Mas tá bom, o que você segue? Eu sigo. Não é assim, cara. Porque como qualquer outra coisa na vida, você tem que entender quais são os limites e quais são as diretrizes. Para você ter um fundamento, e você ter um começo, um meio e um progresso. Nenhum fim, né? Porque o fim, é verdade. Um começo, um meio e um progresso, né? Nesse processo. E isso vai te dando uma noção, porque você vai entendendo qual que é o seu propósito realmente, porque isso vai balizando. Né? Eu falo que propósito é fazer de propósito, Pedrovski. Porque tem aquele Golden... Já viu, deve ter visto aquele Golden Circle, né? Do Simon Sinek. Ele fala que as grandes empresas, elas começam com um porquê. Né? E quando você começa a se desenvolver nessa linha, não é o quê? Por isso que não é o quê? Não é o que eu faço. Não é se eu sou um faxineiro, se eu sou alto executivo, não é se eu, sou empresário, sou contratado. Não, é o porquê eu estou fazendo aquilo. E o que aquilo vai proporcionar dentro do que eu busco. Primeiro para mim, cara. Vamos sem muito... não, que eu quero ajudar os outros. Tem muita gente que manda essa, mas porque está muito perdida. E aí qual que é o problema? Você quer ajudar os outros porque você acha que isso vai te ajudar a se sentir melhor. Só que você vai ficar 2 vezes frustrado. A maioria vai cagar porque você está falando e para o que você está fazendo. Aí você vai ficar na deprê, você fala, tô tentando ajudar e ninguém quer me ouvir. Cara, porque você não tem que ficar fazendo isso. Você tem que primeiro estar alinhado... Você não tá aqui para salvar ninguém. Não, você tá aqui para se salvar e, mano, com muita fé, né, para fazer o negócio dar certo. Então, primeiro você tem que se resolver. As pessoas gostam de estar perto de pessoas resolvidas,
Né? Se você tem a opção de estar perto de duas pessoas, assim, elas falam assim, meu, para aprender, para crescer, para modelar, você tem um todo confuso que não sabe o que é da vida e o outro que está resolvido, você fala assim, mano, quero estar perto desse, eu vou aprender. Nossa, então, quando você tem essa consciência, você fala, cara, eu quero chegar cada vez mais perto disso. Nossa, isso que você falou define tudo. Aí só a última coisa, porque é isso. Aí você vai pegar a espiritualidade. Cara, cada um tem a sua, você faz o que você quiser, a minha verdade é uma absoluta. Quando você coloca Cristo assim, ó, como base, você fala, eu tenho que seguir agora. E aí isso é animal. E isso pode ser para qualquer outra linha na sua vida. Você fala, meu, para o profissional, eu tenho essa pessoa como referência. Então segue ela. E ela vai falar muita coisa que você não concorda. Baixa a cabeça, ouve e faz. Porque a experiência que ela tem é a experiência que você não tem e você quer acumular. Então você vai ter que fazer coisas que você não fez ainda, que é o papo da mente-mente, coisas que você não faz ainda, que não era a sua realidade, e começar a se tornar. Tem um outro cara que é o Adam Grant, que eu não sei se você conhece. Não. O Adam Grant é uma das maiores referências na parte de humanas, desenvolvimento humano, e faz muita pesquisa sobre isso. Ele fala que a habilidade do século XXI para as pessoas não é conhecimento técnico, não é conhecimento em programação, é a capacidade de se adaptar rápido a mudanças. Porque ele mostra um gráfico... Ele pega o de Darwin, né? Ele pega, então, a teoria de Darwin, né? Então, mas ele mostra que isso agora pra gente é extremamente importante. Porque agora não há uma graduação que vai resolver a sua vida. É você entender que em 2 anos a sua área pode ter virado de ponta cabeça. Ah, sim. E o que você faz não serve mais para nada. E você tem que fazer coisas novas. Então é você se adaptar nessa posição, nesse grau. Porque tanta gente fica estagnada numa posição por 20, 25 anos. Porque ela não enxerga esse grau de mudança, que tem que estar fazendo o tempo todo coisas diferentes. Então parece uma coisa meio óbvia, mas ele mostra com um gráfico o quanto que essas mudanças em relação à indústria, em relação a consumo, em relação a toda a economia, o negócio está mudando cada vez mais rápido. E agora de 5 em 5 anos você tem uns gaps gigantes, umas mudanças gigantescas, né, em relação a como era antes. Então você entender isso, cara, você tem essa cabeça de aprendiz o tempo todo, eterno aprendiz, uma mentalidade de eterno aprendiz. Eterno aprendiz, cara. Humildade aqui, ó. Baixa aqui, ó. Baixa a cabecinha, ouve e vai trabalhando. E humildade, que é a pegada do vendedor. Aí a gente volta, cara, o negócio é sempre meditação. Meditação para reflexão. Humildade não chega, Sama, você quer? Você gostaria? O que você acha, Sama? Não, tudo bem, desculpa, eu não queria incomodar. Isso não é humildade, cara. Isso é passividade. Né? Exatamente. Né? Humildade é o cara ter aqui, ó, baixar a cabeça, ouvir, falar, cara, você tem que fazer assim, às vezes você tem que direcionar as pessoas, às vezes você vai ter que ser um pouco mais objetivo com algumas pessoas, às vezes você vai ter que falar que a pessoa vai ter que morrer. Você está preparado para isso, por exemplo, minha área? Não tô. Então, cara, não, eu tô. Falar em verdade, eu tô, né? Não, eu tô porque o meu propósito é maior. Não, então você sabia que você pode morrer amanhã? E aí, como é que fica? Tá tudo bem? Tudo que você se preocupa com a sua família, tá tudo certo? É a preocupação. Né? E eu ter paz. Né? E é ter paz para isso. É a mesma coisa em qualquer outra área, qualquer outro trabalho. Então, coisas que me deixavam desconfortável, eu falei assim, cara, vou ter que falar pra pessoa que ela vai ter que morrer. Vai. Puta. E aí Qual a maneira mais inteligente de eu falar isso? E eu vou ouvir, não. E, cara, esse é o sensacional. Você tem livro, você tem pessoas do seu lado hoje que podem te dar orientação, pessoas que são referência. E a primeira vez você fala assim, você sabia que você pode morrer amanhã? E como é que fica? E, cara, você não fala isso com jeito, por quê? Você tá com medo, você tá nervoso, é uma coisa nova. E você vai aprendendo e você fala assim, em paz. Pô, já pensou no seu legado? Se você não estiver aqui amanhã, as pessoas que você mais ama, como é que elas vão ficar? Você faz um ajuste da linguagem, das palavras que você vai usar. Que eu sempre costumo dizer, né? Que é o que o amor faria, né? Então, quando você for vender algo, o que o amor falaria dentro desse algo? O que o amor falaria sobre esse produto? O que o amor falaria para essa pessoa? E o amor, ele ajusta essas palavras. Então, assim, dentro do nosso bate-papo, a gente podia ficar aqui até amanhã, porque, nossa, tem conversa para dar e vender, gente. Olha que delícia, né? Porque processo de venda a gente percebe. Tem 2 coisas, eu acho, para finalizar o nosso podcast, eu quero dar a dica prática, realmente, para aplicar já em venda. Ótimo. A gente vai fechar com a prática dele, mas tem 2 coisas que eu quero que vocês gravem, que é de extrema importância. Vendas e amor são as únicas coisas palpáveis, eternas em qualquer tipo de trabalho. Eu acho que essa é a minha conclusão dos ensinamentos que você me trouxe hoje. A gente vai estar para sempre num processo de se vender
em experiências, produtos e serviços diferentes. A gente vai ter que mudar com as mudanças, né? E dentro desse processo, a gente vai ter que aprender as palavras, a linguagem, a estratégia para vender o que a gente está aprendendo, né? E sempre colocando o amor no meio. O amor é algo que é inegociável de estar presente em carreira, porque a carreira se relaciona a coisas e pessoas. Então, não tem como o amor estar ausente. Não tem como a aprendizagem estar ausente. Mas a aprendizagem não é para me abençoar. É para que eu passe para frente. É para que eu compartilhe os conhecimentos que eu trouxe até aqui, que Deus me deu a oportunidade de aprender, dos estudos que eu fiz fora, dos estudos que eu fiz dentro, das pessoas que eu converso, como você hoje, que me ensinam, que me agregam. Mas agora, a minha obrigação é que o amor, ele compartilha, ele não retém, né? Então, eu tenho que vender isso com amor, né? Passar, compartilhar, saber que eu tô aqui para agregar para a vida dos outros. E aí, pra gente fechar... Animal. Me fala qual que é a isso. tática aí pra você deixar pro público. Não, pra agregar muito na vida das pessoas. É isso, cara. Quando você tem isso no coração, a gente fala que o corretor de seguro, né? O corretor de seguro de vida, ele é missionário do amor, cara. E é animal. Olha, eu não sabia disso. Então, nosso papo não foi uma coincidência. Não é, cara. Por isso que pra mim é um prazer falar. Porque se você for pensar na essência, cara... Você pode pensar de duas formas. E é um problema das pessoas que estão vindo, as pessoas que têm essa experiência. Você pensar, por exemplo, num seguro de vida, como, vou deixar, tô valendo mais morto do que vivo. Eu vou deixar dinheiro por Ricardão. Eu não vou deixar dinheiro para ninguém, não quero nem saber. Tá bom, cara, isso tá falando muito mais dos seus valores de família, do que você acredita para sua família. E o meu maior prazer, cara, é assim, ter clientes... Puta, eu já fico arrepiado só de falar assim, de ter clientes, cara, que são extremamente preocupados com a família. E isso é só mais um gesto, cara. Não vamos lá, não é física quântica, não é física nuclear, isso aqui é um seguro de vida, cara. Só que isso é uma demonstração real, prática. Realmente, ali, você colocando mão no bolso, né? Que às vezes é onde dói para a maioria das pessoas aí, de demonstrar o quanto que você se preocupa com a sua família, mesmo quando você não estiver mais aqui. Malandro, esse é animal. Amor purinho, né? Esse é animal, cara. De você ter um amor tão grande pela sua família, querer ver ela bem, num grau de, mesmo quando você não estiver aqui, você querer garantir de alguma forma que elas estejam protegidas, que elas estejam bem, mesmo que seja por um período. Fantástico. Né? E no seu maior legado não vai ser o dinheiro que você vai deixar, mas ele é um legado importante para manter todo o restante que você construiu com elas. Né? E o nosso propósito de vida, por essência, é deixar as pessoas... Por onde a gente passa, isso é o que eu acredito, por onde a gente passa, principalmente com a família, melhores do que antes delas terem encontrado a gente. Né? Então, quando você coloca tudo isso na cabeça, cara... Fantástico, Pedrovski. E isso cabe para muita coisa, né? Acho que o pessoal que está ouvindo a gente, com certeza, tá relacionado. Se você é um profissional de vendas, com certeza tudo que o Pedro trouxe, tudo que eu trouxe, eu acredito que você está relacionando ao produto que você vende, às suas relações com seus clientes. Então, não ignore quando vai passando esses filminhos na sua cabeça e como você ajusta a sua linguagem de vendas ao amor do seu corporativo. É isso aí. Tem mais alguma mensagem final que você quer deixar para o pessoal, Pedrovski? Cara, primeiro te agradecer, né, por essa oportunidade. Que Obrigada papo a você. Show, maravilhoso, né? Animal, falar de amor, falar de vendas, falar de Deus, só coisa que eu amo falar. E mais importante, foi o que eu falei, mais importante do que você ficar buscando aí, né, desculpa para você não trabalhar com venda, é você colocar na sua cabeça que essa é uma ferramenta que vai mudar a sua vida e da sua família, né? Então, busca começar a treinar, a se aperfeiçoar, a se desenvolver, tomando muito não, tomando cabeçada, entender que isso é parte do processo e de forma inteligente, né, você, aos poucos, fazer com que isso seja cada vez menos frequente, fazer com que sim sejam cada vez menos frequentes. E eu espero que se você tomar essa decisão agora para fazer isso, que daqui a alguns anos aí você me mande uma mensagem falando, irmão, obrigado, você ajudou a mudar minha vida com aquilo que você falou, né? E isso para mim é o maior prazer. Né? Então é isso que eu espero de coração. E obrigado, Samar. Obrigado pelo convite. Obrigada, foi ótimo ter você aqui. Com certeza a gente falou de coisas relevantes, importantes e a gente contribuiu para o bem comum. Então isso é venda, isso é amor. Amor incorporativo. Pessoal, obrigada a vocês que ficaram com a gente até aqui. Gostou desse Amor Cash?
dá seu like, comenta, compartilha com as pessoas, os profissionais de vendas. Não se esqueçam que isso aqui é uma comunidade. A comunidade onde todas as carreiras, todos os trabalhos são corpos ativos que fazem toda a diferença dentro dos lugares que a gente vai habitar temporariamente, que a gente nunca sabe quais são os prazos que a gente vai permanecer em certos cargos, mas o amor em corpo ativo tem que ser constante. Então essa comunidade é para trazer cada vez um profissional de uma área específica para falar como que o amor cabe de verdade dentro de todas as carreiras, todos os cargos, todas as falas e todas as suas manifestações de atividades que você estudou e se capacitou para entregar para o mundo. Então, você quer saber um pouquinho mais sobre o amor corporativo? Não se esqueça que tem o link do meu site www.amorcorporativo.com.br e no final dessa tela, fica aqui até o final, vai ter a fotinha do Pedro, vai ter os contatos do Pedro. Se você precisa de um seguro de vida, você tem como contatar ele. E acompanha a gente, porque o AmorCast não vai parar. Obrigada, gente. Um grande beijo e até a próxima.